Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Aqui quem está falando é a irmã Rose Ribeiro, da Igreja Assembleia de Deus, aqui de Osasco, São Paulo. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Jesus, Amor e Repreensão. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, curta. Se você é inscrito, ative o sininho de notificação para que toda vez que eu enviar um vídeo você receba no seu celular, porque eu estou sempre postando vídeo, todos os dias, o vídeo de oração, que é entre 23 horas à meia-noite eu já estou postando o vídeo de oração para que o Senhor venha nos fortalecer, para que nós venhamos orar uns pelos outros. Então ative o sininho de notificação e se você não é inscrito, já se inscreva aí no nosso canal e venha ser canal de bênção para mim e para outras vidas, e também que venha ser bênção para a tua vida. E hoje eu quero, irmãos, compartilhar com vocês uma palavra que está aqui no livro de Gálatas, no seu capítulo 1 e no seu versículo 8, que diz assim: Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos anunciamos, seja amaldiçoado. Ainda que venha um anjo do céu para anunciar um evangelho que não seja esse evangelho de Cristo que está escrito para nós, seja anátema, seja amaldiçoado esses evangelhos mentirosos. Já diz a Bíblia que nos últimos dias virão pessoas com seus próprios desejos, brincando com a fé das outras pessoas. Mas para nós não sermos enganados por esses aventureiros que querem promover a si mesmo, através do evangelho, através da palavra do Senhor, nós temos que ler a Bíblia. Não podemos ser mais meninos inconstantes, meninos que se alimentam somente de leite, somente de comida preparada, prontinha, já para mastigar e engolir. Ou muitas vezes nem precisa mastigar. Não podemos se alimentar mais de comida feita, preparada somente no micro-ondas. Nós, irmãos, temos que crescer na fé e no conhecimento. E para nós crescermos, irmãos, na fé e no conhecimento, nós temos que ler a Bíblia. Não podemos se envergonhar do Evangelho de Cristo, porque o Evangelho de Deus é poder de Deus, o Evangelho é poder de Cristo para libertar os cativos. Assim como um dia Ele nos libertou, Ele ainda está aí para libertar aquelas outras pessoas que estão vivendo de qualquer forma. O Evangelho verdadeiro, irmãos, é um Evangelho que fala assim de amor. Porque Deus é amor, Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas, irmãos, o Evangelho também é sofrimento. O Evangelho também é perseguição. O Evangelho também é dor. Porque então o que diríamos nós de Estevão? Se o Evangelho fosse só esse oba-oba que nós estamos vendo hoje em dia, o que nós diríamos de Estevão, que foi apedrejado. Ele foi apedrejado até a morte por causa de ruindade dele, por causa de iniquidade dele? Não, irmãos, por causa do amor à palavra de Deus, por causa da palavra de Cristo, por causa do amor dele com Cristo. Então nós não podemos ficar na nossa caixinha, não podemos achar que tudo gira em volta de nós mesmos. Não podemos achar que o nosso sofrimento é maior do que o sofrimento de outras pessoas. Não podemos viver um evangelho de hipocrisia, um evangelho de mentira, enquanto nós estamos vendo as pessoas do nosso lado precisando, necessitando de nós, necessitando de uma palavra, necessitando de um abraço, necessitando, irmãos, que nós segure e ajude eles, segure nas mãos dele e ajude eles a caminhar, assim como um dia Moisés, na hora da guerra, estava com seus braços cansados, mas tinha um de um lado e o outro do outro segurando as mãos de Moisés. E nós precisamos andar nesse evangelho verdadeiro, no evangelho do amor, mas no evangelho também de ira de Deus, porque o evangelho fala
que a ira de Deus virá sobre os filhos da desobediência. O evangelho também fala, não é somente as pregações que nós estamos ouvindo, não. O evangelho também fala de dor e sofrimento. O evangelho fala de ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A ira de Deus com aqueles que praticam a iniquidade. A ira de Deus sobre aqueles que não querem saber de Deus enquanto estão aqui na terra. A ira de Deus também vai vir. Hoje nós temos um advogado, oh glória, aleluia. Hoje nós temos um advogado perante Deus. Hoje nós temos um advogado à direita de Deus Pai para advocaciar as nossas causas, para defender-nos, para nos defender dos ataques do inimigo, das calúnias do inimigo, das investidas do inimigo, nos acusando, o tempo todo com o dedo nos acusando. Mas hoje nós temos um advogado fiel diante do Pai. Mas esse mesmo advogado, irmãos, tem que ser pregado, que esse mesmo advogado, um dia ele vai vir como juiz de toda a nação e que todo joelho se dobrará, aleluia, perante Jesus Cristo. E que todos nós receberemos os bens que nós tivermos feito nessa terra ou os males que nós tivermos feito nessa terra. Todos nós receberemos segundo as nossas obras. Irmã, a salvação não é por obras. Realmente, a salvação não é por obras. Mas aqueles que estão salvos, aqueles que são salvos, vivem na obra de Deus, na obra do reino. Vivem sim a sua vida, trabalha, cuida de casa, cuida de filhos, cuida de marido, mas também cuida das coisas de Deus. Não espera sobrar tempo para ir para o evangelho de Cristo. Porque Deus, ele não quer resto. Deus, ele não quer o que sobra. Deus quer o primeiro. Deus quer as primícias. E o evangelho que nós estamos vendo hoje, irmãos, é só tome benção. É só que Deus vai fazer, que Deus vai realizar. Mas nós temos primeiro que se consertar e se olhar a nossa vida para ver se nós estamos agradando o nosso Senhor. Se nós estamos agradando o nosso Mestre com as nossas ações, com a forma que nós estamos vivendo, qual o verdadeiro evangelho que nós estamos vivendo, sem hipocrisia, sem mistura. O evangelho de Cristo não pode ser misturado nas nossas vidas. Que Deus venha nos dar discernimento, para que nós não venhamos ser enganados por qualquer vento de doutrina, para que nós não venhamos se mover do que nós já aprendemos da palavra do Senhor. Porque se o evangelho fosse só a oba-oba que nós estamos vendo, o que nós diríamos de Paulo? Paulo passou muito sofrimento, muitas vezes prisões, muitas vezes angústia, dores, chicotadas, açoites, muitas vezes sendo ameaçado, muitas vezes Paulo foi tido como morto de tanto que ele foi apedrejado e apanhou por causa do evangelho de Cristo. E nós, irmãos, temos uma liberdade hoje tão grande de podermos ler a Bíblia, de podermos meditar na Bíblia, de podermos orar, de podermos estar falando do amor de Cristo, falando que Cristo salva, que Cristo liberta e que Ele veio para todos. Independente de raça, de cor, de religião, independente de pobre ou rico, Ele veio para todos. Que nós não venhamos ficar misturados com um evangelho de mentira, com palavras vãs. Porque não se engane, o evangelho vai se concretizar e todas as palavras que estão escritas de Gênesis a Apocalipse vai acontecer. O que não aconteceu ainda vai acontecer. E o evento maior, irmãos, que eu e você esperamos é a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o arrebatamento da igreja para ir morar na glória de Deus. Amém? Fiquem com essa palavra. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.